Fala, rapaziada, Sérgio Português na área, estou de volta para mais um vídeo. Nesse vídeo eu vou estar comentando aqui a respeito da apresentação do Ramon Dias e do Emiliano Dias lá no Corinthians essa tarde, e também falar a respeito aqui do nosso cria Alex Teixeira, que foi apresentado oficialmente pelo Vasco. Valeu? Toca a vinheta aí. Yeah. Yeah. Então, vamos começar falando a respeito do Alex Teixeira, novo contratado do Vasco. A torcida já sabia que a contratação já tinha sido feita, que foi um pedido do Felipe Coutinho, que o Vasco contratasse o Alex Teixeira e o Souza. Ontem o Souza foi contratado, foi apresentado aí pelo vídeo, uma entrevista, fez um vídeo ali juntamente com o seu filho, trazendo ali uma historinha ali comovente. O cria que está voltando disse aí que vai se dedicar ao máximo, que é o maior desafio na carreira dele, voltar agora e conseguir aí levar o Vasco em voos mais altos. E hoje foi a apresentação do Alex Teixeira no mesmo molde, fazendo um videozinho sobre a chegada do Alex Teixeira. Depois fez outro vídeo com os filhos do jogador em São Januário, vendo ali algumas fotos da infância do Alex Teixeira. E eu acho aí que o Alex Teixeira, como na última passagem ele não se saiu muito bem, o time estava jogando na Série B, o time fraco, mas foi um cara digno, um cara leal ao Vasco. O amor do Alex Teixeira em si, se voltar ao Vasco e jogar uma segunda divisão nos campos ruins, ele que vinha lá da China. Então é um cara que diminuiu o seu salário, aceitou ali, passou por poucas e boas no time do Vasco, um time muito fraco, e agora ele está voltando aí juntamente com seus amigos para tentar aí, quem sabe, relembrar os velhos tempos e fazer com que o Vasco chegue aí na parte de cima da tabela, brigando aí pela Libertadores. Seria muito importante aí, já que ele está prestes a encerrar a carreira também, já é um jogador de 34 anos, está aí com contrato até dezembro de 2025, o mesmo tempo que o Souza, né? 1 ano e meio de contrato. Então esperamos aí que o Alex Teixeira possa chegar e fazer um bom trabalho juntamente com os outros crias. Ele que tem aí uma pesquisa rolando na internet, 56% da torcida do Vasco concorda com a contratação do jogador. Então mais da metade da torcida está concordando. Eu também tenho que concordar. Eu acho que o Alex Teixeira vai ser muito útil, já que tivemos aí, depois da saída dele, Serginho, Cleiton Silva, jogadores que não representam em nada a torcida do Vasco. Então o Alex Teixeira é um cria, um jogador que ama o Vasco, é um torcedor dentro de campo. Então vamos torcer aí que ele possa fazer aí um bom trabalho e levar o Vascão aí a voos mais altos nesse campeonato brasileiro. Agora eu vou falar aqui a respeito da minha indignação com a dupla de treinadores que saíram do Vasco aí, o pai e filho, Ramon Dias e Emiliano Dias, se apresentaram hoje lá no Corinthians e acabaram falando besteira, verdadeiros milongueiros, eles que são aí pessoas que decepcionaram totalmente a torcida do Vasco. A gente que teve ali um carinho muito grande por eles, chegaram aqui no ano passado, fizeram um papel ali mais ou menos também. O time não tinha um padrão, jogou muito na vontade, os jogadores se entregaram bastante, foram os responsáveis pela ascensão do Vasco no segundo turno e a permanência na primeira divisão, e eles quiseram levar aí o louro de tudo, como se eles fossem os salvadores da pátria, e não é assim que a banda toca. Foram ingratos com os jogadores, se declararam ali os salvadores da pátria. Vou dizer aqui a declaração do Ramon Dias aqui na apresentação dele lá em São Paulo. Abre aspas, primeiramente, abre aspas para o Ramon Dias. Nos despediram pelo tweet. Todo o país sabe que salvamos o Vasco de uma situação grave. E por 4 meses não tivemos uma comunicação do Vasco, clube e da 77. Nenhum agradecimento, nada, zero.
Está claro que o Vasco nos despediu e em 4 meses nenhum dirigente do Vasco nos chamou e ainda nos devem dinheiro do ano passado, nunca nos pagaram. Então você vê aí pelas palavras, que são palavras rancorosas, palavras que traduzem o que é a dignidade aí desse treinador que chegou aqui, foi abraçado pela torcida do Vasco, ele que no começo do ano fez uma exigência que fosse treinar no resort, lá onde ele queria, fez exigências para o Vasco, chantagem emocional com o Vasco, com a torcida do Vasco, fazendo com que a torcida pressionasse a 777 para poder renovar com eles por mais 4 anos. Então demonstraram aí que são milongueiros, pessoas maliciosas, pediram a demissão dentro do vestiário. O Pedrinho já declarou que tem provas, tem testemunhas que eles fizeram ali o pedido de demissão e infelizmente por uma cabacice da 777, do Lúcio Barbosa, que não estava presente no jogo contra o Criciúma, eles agora estão se declarando vítimas. Eles que provocaram a demissão, eles que pediram a demissão, agora estão se passando por vítima, entraram na FIFA aí para poder treinar, eles que não podiam estar treinando o Corinthians, já que eles tinham um contrato vigente com o Vasco, e agora vem aí dizer que ficaram o ano todo, ano passado, ainda não receberam o dinheiro do ano passado e coisa e tal. Então o Pedrinho tem que ir fundo nessa questão, ir até as últimas consequências, brigar e provar para eles que não é assim, que eles não podem chegar aqui e querer fazer com o Vasco o que eles quiserem. O Vasco é muito maior que eles, chegaram lá falando baboseira do Vasco, então espero que nunca mais eles pisem em São Januário. Tudo da boca para fora para iludir a torcida, falando que amavam o Vasco, que o Vasco, que eles iam voltar pro Vasco, que a história do Emiliano Dias não tinha acabado, que ele foi no podcast aí do Thiaguinho, do Dieguinho, para poder estar aí falando um montão de asneira, falando que amava o Vasco, cavando a sua volta ao Vasco, e agora estão aí demonstrando que são pessoas ingratas e que não merecem o carinho que a torcida do Vasco proporcionou a eles, falando que lá em São Paulo é diferente, que o Corinthians é diferente, que a torcida do Corinthians não vai. Eu duvido que se o Corinthians perder 2 de sequência, vão pedir a cabeça dele, vão querer agredir eles, e eles vão bater aí na consciência a merda que eles estão falando sobre a torcida do Vasco. Que eles sejam infelizes no Corinthians e que eles desçam. Não desejo nada pessoal, nada de mal para eles, mas no futebolisticamente que eles sejam infelizes e que desçam com o Corinthians para amargar um rebaixamento aqui no Brasil. Valeu? Curta, comente, compartilhe e nos diga aí o que vocês acharam aí dessa safadeza que o Ramon Dias e do Emiliano estão fazendo aí com a torcida do Vasco, que com a 77 a gente sabe que a 77 não tratava nada de certo com ninguém, que eram outros safados, mas eles jamais poderiam ter falado isso da torcida do Vasco e do Clube de Regatas Vasco da Gama, que é o gigante e é muito maior do que todos eles juntos. Valeu? Um grande abraço a todos. Saudações vascaínas.